campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. É com muita alegria recebê-los aqui conosco para mais uma conversa, para mais uma reflexão. E hoje, à luz do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos caiu para a nossa leitura, no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, no item 19. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Olha só. Ninguém, sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Olha a pergunta. Certamente que não é a esta conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação. Olha só, contudo, por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil. Isso é o mais importante, um fim útil. E não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda. Seja cumprido com todo o cuidado possível. Ademais, a censura que alguém faça ao trem deve, ao mesmo tempo, dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. Exatamente. São Luís, Paris, 1860. Nada melhor que São Luís para nos dar essa mensagem inicial. E ele prossegue. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. Exatamente. Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal. Defeso é proibido, tá? A ninguém é proibido ver o mal, quando ele existe. Exatamente. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. Exatamente. Se só víssemos o bem em tudo que acontece, isso prejudicaria inclusive o nosso progresso. O fato de a gente não praticar a maledicência não quer dizer que a gente tem que tapar os olhos para o bem, para o mal que existe, né? Vamos continuar a mensagem. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando, sem necessidade, na opinião geral. Igualmente, repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Quantos irmãos, né, ficam ali esperando que pise na bola, que caia, né? Dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo sobre o mal um véu, para que o público não veja, aquele que note os defeitos do próximo o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Exatamente. Essa observação, em suma, não é proveitosa a um moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? São Luís, Paris, 1860. E eu vou ler a finalzinha, porque vai fechar com chave de ouro essa mensagem, que ele introduz São Luís de novo,
introduz com a seguinte pergunta: haverá casos em que convenha se desvende um mal de outrem? É muito delicada essa questão, e para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Olha só, a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Olha isso. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois vale mais caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Sempre, irmãos, em tudo, não só nessas questões que falamos, repreender as imperfeições dos nossos irmãos, em tudo, nós temos que sempre pesar as vantagens e os inconvenientes das nossas atitudes e daquelas escolhas que fazemos. Isso é muito importante para nós compreendermos essa mensagem de São Luís. Irmãos, existem duas formas de nós aprendermos, além da dor e do amor, como sempre falamos, mas é através dos nossos próprios erros ou através dos erros dos nossos irmãos. Porque quando vimos os nossos irmãos errando, que é totalmente natural no plano em qual estamos, é a nossa oportunidade também de aprendizado. Que a gente não repita os erros, que a gente não cometa os mesmos erros daquele irmão. E como é importante termos esse discernimento para não incorrermos num erro de recriminar as atitudes do nosso irmão como se fôssemos um exemplo de conduta moral, de conduta de probidade. É óbvio que nós vamos deslizar em algum momento da nossa caminhada. E geralmente aquelas pessoas que gostam de falar muito em moral, eu sempre tenho um pezinho atrás, porque quem é certo não precisa divulgar que é certo, né? Então, essas questões que nos cercam, temos que ter muito cuidado. Tem uma frase do Chico que eu gosto muito, que ele fala assim, se você, né, tá numa questão diretamente relacionada a isto, se você se acha tão melhor ao teu irmão, por que espera melhores atitudes dele do que a tua? Olha que reflexão, né? Se a gente acha que é melhor que alguém, ou que não comete erros, não comete esses tipos de erro, né? Por que então espera que ele tenha atitude melhor que a tua? Né? É um contrassenso. Isso já mostra a nossa própria contradição e o quanto nós somos incoerentes. Nós somos todos que habitam esse planeta, indistintamente, somos incoerentes em algum aspecto. Podemos ter adquirido uma maior concretude, raiz, solidificado aqueles valores em alguns aspectos, mas em outros ainda cometeremos delícias e cometeremos essas incoerências que nos cercam no dia a dia. E isso é o que mais é importante. E tem um ponto também que eu acho que eu levo para mim e sempre falo isso para as pessoas que estão próximas a mim. Porque sempre tem aqueles que dizem assim, né? Eu sou sincero demais. Eu sou uma pessoa sincera, sou uma pessoa honesta, falo tudo mesmo.
não tem problema e tal. E aí quando a pessoa chega e fala isso pra mim e diz, bom, tudo bem, não tem problema ser sincero. A questão é, qual o objetivo da tua sinceridade? É atingir, é denegrir, é machucar o outro? Ou realmente tem o interesse de ajudar? Porque quando a sinceridade é sem caridade, ela perde toda a razão. Né? Então, isso nós temos que ter cuidado. Não é o que fazemos, mas é como fazemos. Ser sincero também exige cuidado. Falar as coisas honestamente para as pessoas exige da nossa parte discernimento, perceber o ambiente, perceber a situação. Isso também, isso é muito importante, perceber a situação, porque não é toda situação que é propícia para te fazer aquilo, né? A gente tem que ter esse equilíbrio, tem que ser esse jogo de cintura. A vida não é papum, se joga na cara dos outros as coisas. Temos que ter cuidado com isso, gente, porque essas questões que nos cercam nas relações interpessoais, elas são imprescindíveis para a nossa caminhada evolutiva. E se nós olharmos de uma perspectiva espiritual, a caminhada é junta e nós vamos nos reencontrar. E esse reencontro será bom ou não, depende do que plantamos hoje, né? Então, esse cuidado, irmãos, por isso que ele fala, temos que somar, sopesar as vantagens e os inconvenientes. A caridade bem compreendida que vai nos fazer compreender isso. Que tudo, irmãos, que ele nos traz aqui São Luís, nas mensagens, tudo depende da intenção. Se você é sincero com as pessoas, qual a sua real intenção nessa sinceridade? Satisfazer teu ego? Satisfazer tua vaidade? Ou propriamente ajudá-los? Ou propriamente trazer benefícios para a construção de todos? Porque aqui, como ele fala, meu irmão, cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos. Todos. E deveis fazê-los com moderação para um fim útil. Sempre um fim útil. Então, quando analisamos situações embaraçosas que nos chamam a agir, porque isso é importante, o fato de não sermos maledicentes, não procurarmos prejudicar alguém, né, procurarmos não alertar o mal, nós não podemos ser omissos, coniventes com determinadas situações. Nós temos que agir e somos convidados a agir. Muitas vezes somos colocados como um instrumento de ação naquele ambiente. Mas a ação também exige discernimento, equilíbrio, sopesar as circunstâncias para que a gente não incorra nesses erros, às vezes tão infantis, que servem muito mais para satisfazer o ego do que propriamente ajudar na construção do bem de todos. Porque o pai da maldade é o orgulho e a vaidade. E nós, o orgulho e o egoísmo. E nós estamos tratando eles hoje, são o cerne das relações de hoje. O orgulho e o egoísmo. E se nós não tivermos cuidado com isso, nós incorreremos nos erros, nos mesmos erros do passado. Então, irmãos, vamos procurar nos desfazer, nos libertar desse sentimento de repreender o outro somente por repreender, a crítica pela crítica. Vamos nos libertando disso pouco a pouco. Eu sei que não é fácil. Sei que nós trazemos tanta coisa do nosso passado que ainda nos estimula a agir assim. O meio ao qual estamos também estimula a agirmos assim. Mas vamos ter cuidado, irmãos. É imprescindível que despertemos isto em nós, para que assim possamos viver
com maior equilíbrio e encontrar sempre o amparo da espiritualidade nesses momentos embaraçosos. E que esses momentos embaraçosos sejamos luz ao invés de mais confusão, de mais intriga, né? Esse é o nosso papel nesse novo mundo ao qual tanto almejamos no futuro. Então, vamos fazer hoje a nossa leitura das preces e radiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nossos pensamentos e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhe o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperança sob a tua misericórdia infinita. Prece ao desencarnado. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam e libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Preces para os lares. Pai, precisamos que teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por esses momentos felizes, pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos. Seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site